Te agradeço, ó Deus, por este povo que Tu me tens dado o privilégio de pastoreá-los. São as ovelhas que Tu me tens confiado. E eu rogo da Tua graça e Tua capacidade para conduzi-los a Jesus Cristo, para cada dia comprometê-los com esta verdade, com Cristo, e rogo que o Senhor possa tomá-los e abençoá-los de maneira tal, fazendo de cada um, Senhor, a verdadeira imagem, o reflexo do Senhor, aqui na terra, lá nos seus lares, nos seus trabalhos, em seus negócios, que cada irmã, cada irmão, cada moço, moça, seja um verdadeiro reflexo de Cristo em todos os aspectos. Agora estamos diante de Ti. Ó Deus, Te agradecemos por sermos Tuas ovelhas. Tu mesmo disseste que não fomos nós que nos fizemos ovelhas do Teu pasto, mas o Senhor nos fez ovelhas do Teu aprisco, Senhor, e nós queremos agradecer por tão grande privilégio. Abençoa-nos neste momento, quando haveremos de tratar sobre a Tua palavra com Teus filhos. Que cada um volte para os seus lares, ó Deus, mais consolidado na vida espiritual, na fé, mais fortalecido e mais determinado do que nunca, Senhor, de prosseguir adiante. Em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias em 1 Crônicas, capítulo 17. Nós temos estudado a mensagem O Pastor do Redil, já por 2 escolas dominicais. Nós ficamos nos comentários. Eu quero prosseguir essa noite dentro desta mensagem. Ela foi pregada dia 3 de abril do ano 1956. Irmão Brano, ele toma este capítulo e este versículo. Versículo 7. 1 Crônicas 17, 7. Agora, pois, assim dirás a meu servo, a Davi. Assim diz o Senhor dos Exércitos, eu te tirei do curral, de detrás das ovelhas, para que fosses chefe do meu povo Israel. Podeis assentar. Se há alguma coisa que todos nós devemos sempre ter em nossos corações, é isto: gratidão. Gratidão é você olhar para trás e reconhecer os benefícios que você tem recebido e poder dizer obrigado, Senhor, e ser agradecido. É o que nós vemos nesse texto lido. Quem era Davi? Era um pobre garoto lá no campo cuidando das ovelhas do seu pai. Era um João ninguém, um Davi ninguém. E Deus o tirou lá de trás e o colocou cá na frente, na liderança do seu povo. Como disse Deus, eu te tirei do curral, de detrás das ovelhas. Eu creio que todos nós devemos ter aquele nosso quartinho. Como ouvimos há pouco e sabemos, aquela mulher que sempre se sentia triste, abatida, vamos dizer, depressiva, às vezes, e até desencorajada. E ela era bem casada, vivia em um grande palacete, mas ela tinha ali um quartinho, que só ela tinha a chave, só ela entrava. E então, quando ela estava nessa situação depressiva, ela ia dar uma viajada lá no seu passado.
lá no seu passado. E saía daquele quarto contente, feliz. E a governanta da casa ficava muito curiosa. Que mistério tem lá dentro? Minha senhora entra abatida ali, volta, sai de lá tão feliz, tão animada. E ela tinha uma curiosidade extrema para saber o que havia ali dentro. E um dia a senhora viajou, lhe deu as chaves da casa e disse que ela cuidasse de tudo, só não entrasse ali. Mas a curiosidade prevaleceu. E a mulher foi ali. Quando entrou naquele quartinho, o que encontrou? Sapatos velhos, chinela, saias, uma cama velha, fogão velho, tudo um velho lixo, ou para lá de lixo. E ela ficou preocupada. Como pode? O que é isto? E sua senhora chegou e ela disse, olha, me perdoa, não resisti, mas o que significa aquelas coisas ali naquele quartinho? Daí a mulher contou, a minha vida era aquele tipo. Eu vivia uma vida extremamente pobre, em necessidade, mas pela graça de Deus eu casei com um bom homem e hoje eu tenho um bom lugar, um bom esposo. E quando eu me sinto depressiva, porque às vezes você sabe, a gente se sente, vamos dizer, para baixo, mas ela entrava naquele quartinho. E é o que Davi, ele tinha, o seu quartinho era este, quem ele era. Se você não tem um quartinho para recordar, você não tem o que agradecer. Quem nunca gozou do fruto do perdão, a satisfação de ser perdoado, perdoada, não tem o que agradecer. Mas quem desceu lá embaixo no vale, alguma vez ou viveu no vale, é aqueles que sabem contemplar a beleza das alturas, de viver na altura, de contemplar o nascer do sol. É o que pode ver as belezas, são aqueles que viveram no vale. Por isso Jesus diz, quem muito é perdoado, muito é agradecido. E eu espero que cada um de vocês tenha algo para dizer obrigado, Senhor. Madalena tinha o seu quartinho, Bartimeu tinha o seu quartinho, Pedro, Paulo. E eu creio que todos aqui têm o seu quartinho. Lembra dele, conserve-o. Não jogue fora as velhas coisas. Elas farão você enobrecer aquelas que Deus tem te dado. Então, Deus disse para Davi, eu te tirei de trás, eu te tirei do curral, de trás das ovelhas, e te fiz chefe do meu povo. Então, o que fez Davi? Ficou tão agradecido a Deus, que foi ante ao Senhor, e se colocou prostrado, com seu rosto em chão, e por muito tempo, quem sabe uma hora, não tinha nem palavras para dizer ao Senhor. Por final ele disse ao Senhor quem era ele e como Deus o escolheu, e que ele era agradecido por isto. E o irmão Brana diz que quando ele olhou essas escrituras, ele lembrou também do seu quartinho. Vamos dizer assim, ele tinha um quartinho. E ele diz, quando leu isso lhe tocou tão fundo que ele disse, e eu pensei, há 10 anos eu estava percorrendo uma linha por 40 centavos a hora. Trabalhava vigiando as linhas elétricas, né? Porque eu nem mesmo tinha educação para sair e ter um emprego que me pagasse mais.
uns 50 quilômetros através do deserto. E eu andava, e eu voltava para casa uma vez por semana, trabalhando a 40 centavos a hora. E eu era conhecido em Jeffersonville, Indiana. E hoje, pela graça de Deus, ainda sem nenhuma educação, eu acho que conheço 10 milhões de pessoas ou mais ao redor do mundo. Quem fez isto? Eu estava falando com minha esposa e ela disse: Billy, eu me lembro de vê-lo saindo daquelas moitas, rasgado e maltrapilho, e pesando mais ou menos 50 quilos, com a sua face suada e suas roupas rasgadas, de patrulhar ao longo dessas linhas e coisas. Eu ia ao centro da cidade. Meu pai bebia demasiadamente, e o meu nome não era muito bom em Jeffersonville. Porém, eu pensava, isso não pode ficar dessa maneira. E eu pensava, hoje, quando eu volto para casa, para ter um pouquinho de descanso, eu tenho que dormir fora, lá no deserto, em algum lugar escondido das queridas, amáveis e doces pessoas. Eu amo as pessoas, e eu queria o companheirismo delas. E o que aconteceu? Eu não podia fazer. Não havia nenhuma maneira de fazer isso. Não havia nada que pudesse acontecer. Porém, Jesus Cristo desceu, e eu não tenho nenhuma educação a mais do que eu tinha antes. E nunca tive um nome famoso. E eu não tenho nada no mundo que tenha contribuído para isso. Somente o amor de Deus que desceu. E Davi tinha sido um pequeno pastor, e ele disse: eu te tirei lá do curral. Quem era você, Davi? Eu te tirei do curral, de quando apacentava as ovelhas de seu pai, e fiz de você um grande nome, como os grandes homens da terra. Então veja, é necessário cultivar esse quartinho, vamos dizer, para que você sempre possa dizer: obrigado, Senhor. E nisso você encontra ânimo, encontra o lenitivo para prosseguir. E eu pensei, diz o irmão Brana, acerca da relação ovelha e pastor. Por que ele escolheu Davi? Porque Deus escolheu Davi. Davi sempre falava sobre águas tranquilas e pastos verdejantes. Ele foi o salmista que escreveu hinos e os tocou em sua harpa para a glória de Deus. E certamente há algo sobre Davi cuidando das ovelhas. Ele deve ter sido um verdadeiro pastor. Você já observou que uma vez houve um urso que entrou e pegou uma de suas ovelhas e ele matou aquele urso? E um leão entrou e pegou uma ovelha e ele pegou o leão pela sua juba e com uma faca o matou? Veja, ele estava se sacrificando pelas suas ovelhas. E se ele estava disposto a arriscar a sua vida pelas suas ovelhas, ele foi um tipo do bom pastor. Ele foi o filho de Davi, vocês sabem, o verdadeiro pastor, o rei pastor sobre todos. Vocês já notaram na Bíblia, simplesmente pensando outro dia, quando um profeta fala, ele diz: assim diz o Senhor. Porém, quando Jesus falou, ele nunca disse isso, ele disse: porém, eu que falo contigo. Então chamaram de um profeta, ele era Emanuel. Jesus nunca disse: assim diz o Senhor. Ele era o Senhor, eu quem falo contigo.
Agora, há uma coisa que Deus sempre comparou as pessoas com ovelhas. Já observaram isto? Nós temos uma mensagem chamada o Cordeiro e a Pomba. O Cordeiro e a Pomba. A relação entre a ovelha e o Espírito Santo. E é essa mensagem, o pastor do redil, é uma relação entre o pastor e a ovelha. Analisando a natureza do pastor, de um verdadeiro pastor, como também analisando a natureza de uma ovelha. Nós vemos uma característica em Davi. Por isso, Deus sempre ele toma esses tipos de homens, como tomou a Davi. Davi não deixou o urso levar em paz a sua ovelha, nem o leão. Ele estava disposto a morrer, mas para defender a sua ovelha. Aí está uma relação de um verdadeiro pastor. Ele, como disse Jesus, ele dá vida pelas suas ovelhas. Ele se sacrifica pelas ovelhas. Um verdadeiro pastor, como disse Jesus, ele não é um mercenário. Mercenário é quem luta por dinheiro, trabalha por dinheiro. Não, mas um verdadeiro pastor, ele é um pastor de coração. Por isso ele dá vida pela ovelha. Vamos ver essa relação, porque ela pesa sobre nós como ovelhas e também sobre aqueles que estão na frente do rebanho. Vamos ver até onde podemos nos enquadrar. E aonde não podemos nos enquadrar, vamos nos esforçar para nos enquadrarmos melhor. Amém? Há agora uma coisa que Deus sempre comparou as pessoas com ovelhas. Já observaram isto? Vocês são as ovelhas do meu pasto, a ovelha de um só rebanho. Jesus dizendo, tenho outras ovelhas. E assim por diante, assimilando pessoas com ovelhas. Você sabe por que ele nos compara com ovelhas? Você já lidou com alguma ovelha antes? Elas têm certa educação. É uma educação divina. Olha bem, é uma característica da ovelha. Ela tem uma certa educação nata. É uma educação divina. Para aprender acerca de ovelhas, eu já as criei e pastoreei esses pequenos animalzinhos. Porém, quando uma ovelha está perdida, ela fica completamente indefesa. Quer dizer, está perdida, está perdida. Fica indefesa. Eu peguei ovelhas perdidas, talvez a 300 metros do aprisco, onde todas as outras ovelhas estavam. E de modo que as ovelhas, quando está perdida, ela não pode fazer nada. Ela simplesmente fica ali e bale até um lobo pegá-la ou alguma outra coisa acontecer. Ela não consegue encontrar seu caminho de volta. Ela fica totalmente indefesa, sem um pastor. Essa é uma característica de ovelha. Repetindo, quando ela se perde, ela se perde. É como diz aí fora, é o animal mais bobo. Não tem ideia própria, não tem saída própria, não tem defesa própria. Ela é carente, ela precisa de alguém, do pastor, para orientar, para dirigi-la. Então ela fica perdida ali, fica balindo. Essa é uma característica. Pode ver que ela não tem uma característica de, eu me cuido de mim mesmo.
eu me pastoreio a mim mesmo, eu tenho minha própria saída, eu tenho minha própria ideia a respeito disto ou daquilo. E é dessa maneira que a raça humana é. Nós somos realmente, totalmente indefesos sem o pastor do rebanho. Não podemos encontrar nosso caminho de volta. Nós tentamos formar nosso caminho de volta. Temos tentado corrigir nosso caminho de volta, mas nunca seremos capazes. Educação nunca fará isso. Reforma nunca fará isso. Nós não somos reformadores. A polícia que é reformadora. Somos pregadores do Evangelho, não para tentar colocar o povo em penitência, a ponto de se rastejarem sobre seus joelhos e assim por diante, mas pregar o Evangelho de Jesus Cristo, libertação para o povo. É o que os pastores deveriam fazer, alimentar as ovelhas. Vocês sabem, ele disse para Pedro: me amas, Pedro, mais do que estes? Sim, alimente minhas ovelhas. Agora ele nunca disse, conduza minhas ovelhas. Ele nunca disse, chute minhas ovelhas. Ele disse, alimente minhas ovelhas. Essa relação de pastor e ovelha. Aqui vemos a ovelha, que ela precisa de uma liderança, precisa do conselho, precisa realmente de ajuda. Então, busque ajuda. Agora, é o dever do ministro, do pastor, alimentar, dar alimento de ovelha. A ovelha, ela fica forte comendo o alimento de ovelha, não outro tipo de alimento. Essa é a necessidade das ovelhas. É algum alimento de ovelha. Você não acha? E vocês sabem qual é a melhor comida de ovelha que eu conheço para a sua ovelha doente e todos os tipos de ovelha? Está aqui, ó, exatamente neste grande cesto do pão de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. É aí onde o Espírito Santo mora, está dentro de vocês e na palavra de Deus. Essa é a conexão do pastor e as ovelhas. É transmitir, é dar o que diz as Escrituras, o que diz a palavra de Deus. É comprometê-las com esta palavra, alimentá-las com esta verdade. O alimento de ovelhas não é um livro de regras e dogmas, mas é as Escrituras que consola, que corrige, que exorta, que guia. Uma vez, quando eu estava lá no Oriente, eu aprendi uma grande lição acerca disto. Eu vi em São João, eu acredito que no capítulo 10, onde ele disse, eu sou o portão do redil, ou a porta do redil. Eu muitas vezes me perguntei como poderia ele, sendo homem, ser uma porta? Mas quando eu estive lá, eu aprendi o que isso significava. Os pastores conduzem suas ovelhas para dentro do redil, e eles têm um portal, que eles entram ali, e quando ele coloca todas elas ali dentro, então depois de todas estão ali dentro, então ele as conta, e se estiver faltando uma, ele sai para buscá-la. Ele tem que trazê-la. Todas as ovelhas têm que ser contadas a cada hora do dia. Olha a responsabilidade. Marcar, ver, saber. Eu já ajudei a pastorear gado.
você tem que sempre estar contando. E há pouco eu estava em uma fazenda, vendo o gado entrando para o curral. De dia eles ficam ali, à noite vêm dormir no curral. E a verdade é que o pastor, o proprietário, fica ali e olha uma por uma, e ele sabe quando uma faltou. E ele vai em busca desta uma. É o dever do pastor fazer isto. É o dever. Fazer isto. Por isso, ninguém mais do que vocês coopera com isso. Pastor, olha fulano, olha Beltrana, veja alguém lhe fazer uma visita. Se eu não vou, mas eu tenho homens que me representam. Não é só tentar ganhar, trazer pessoas para o Evangelho, não. Tem que segurar por baixo, porque às vezes pode o saco furar, escapa por ali. Então, é preciso manter a coisa sempre na linha. É que que pastor ele é? Ele tinha que dar conta de cada ovelha, cada hora do dia. Não importa onde você esteja, ele sabe onde você está. Ele sabe tudo sobre você. Essa é a razão pela qual ele pode estar aqui na plataforma através das pessoas que se renderam e se revelar e dizer e falar. Ele conhece Jesus, né? Ele sabe onde você estava um ano atrás. Ele sabe onde você está a cada momento. Ele tem que prestar contas de suas ovelhas continuamente. E elas são todas especialmente recontadas novamente, depois que estão reunidas dentro do redil. Eu pensei, que belo quadro, reunindo-as no redil e contando-as. E então, depois que eles as têm todas contadas, e elas estão todas deitadas, o pastor vai para o lugar por onde elas entraram e se deita naquele lugar, deita na porta. Então, nenhum lobo pode entrar, nenhum ladrão pode entrar, nenhum dano pode vir e entrar, a não ser que passe primeiro pelo pastor. Esse é o quadro de Cristo se sacrificando por nós, a fim de que nenhum dano nos venha, a não ser que passe por ele. Então, se você está doente, você diz, irmão Brana, a doença passou por ele. Irmão Brana, a doença passou por ele, mas isso foi para a glória de Deus, corretíssimo. Talvez ele queira te dar um testemunho. Como um companheiro disse outro dia, ele viu um pastor carregando uma ovelha e ele disse, bem, a ovelha tinha sua perna toda enfaixada, e ele disse, bem, o que você fez? Qual foi o problema? Ela caiu de algum penhasco? Ele disse, não. Disse, eu quebrei a sua perna. Ele disse, você deve ser um pastor cruel para quebrar a perna de sua própria ovelha. Disse, não, essa ovelha não me obedecia. Então eu tive que quebrar sua perna para carregá-la, acariciá-la e amá-la e lhe dar um pouco de comida especial para que ela possa me amar e me seguir. Então, às vezes, Deus tem que fazer isso conosco. Permitir que o doutor diga, está tudo acabado, nada pode ser feito. Então Deus te pega em seus braços e te acaricia um pouquinho, dizendo, filho meu, você não sabe que eu te amo? Você não sabe que eu sou o Senhor que sara todas as tuas enfermidades? Mas, Senhor, eu fui ensinado que os dias de milagres... Eu sei que você foi, mas eu apenas prometi que acontecesse isto para que então simplesmente pudesse te mostrar um favor especial. Agora, não me amas um pouquinho mais agora, que eu vou fazer com que fique curado? Alguma vez já aconteceu isto com vocês? Comigo aconteceu várias vezes. Deixe alguma coisa acontecer.
só para examinar-me um pouquinho, para deixar que Ele expresse seu amor. Parando um pouquinho aqui, é o que Deus permite, às vezes, pessoas se tornam um tanto arisco, um tanto complexada, e vai se distanciando, vai se afastando. E o pastor, Deus quer você bem perto dele, comungando com ele, com todos os seus irmãos. Deus não quer você ali todo medroso, cestroso, não. Então o que fez este pastor? Ele quebrou a perna da sua ovelha. Alguém disse, você é maldoso? Não, agora ela vai precisar de cuidados especiais. E é neste cuidado que ela vai me conhecer. Eu vou cuidar dela, eu vou acariciar ela, eu vou dar comida na boca dela, eu vou demonstrar que eu a amo. E isto sempre acontece. Mas acontece com que propósito? Para Deus revelar o seu carinho, o seu amor, o seu cuidado para com você, para comigo. Quantas vezes nós ficamos um tanto dificultosos, né? Difíceis, e Deus permite cair em uma certa situação, mas é ali daquela situação que nós vamos provar o perdão, a misericórdia, a graça. Vamos provar que Ele ainda nos ama. É verdade isso? Agora, outra coisa que você observa sobre as ovelhas e o pastor. Você sabe, é uma desgraça para o pastor perder uma ovelha. Você sabia disso? É uma reprovação para o pastor. Agora, segure isto, sim, Senhor. Oh, que coisa! Se o pastor perder uma ovelha, isso é uma desgraça para ele. Jesus disse, todos quanto o Pai me tem dado virão, e nenhum se perderá. Veja, isso é todo aquele que vier a mim. Então, irmãos, falando sobre pastor, é isso aqui a responsabilidade minha e de todos que estão na frente de rebanho. É a coisa mais despreciativa ante os olhos de Deus, é uma pessoa perder. E às vezes se perde. Aquilo lá não é eleito. Aquilo é um rebelde. Aquilo lá é isso, aquilo. Não, não é isto. Não se deve fazer assim. Não devemos julgar ninguém assim. Alguém uma vez disse para o irmão Brana, deixa, aquele é um rebelde, deixa que se vai, papapá. Ele disse, se eu permitir isto, eu terei que fazer uma viagem ao pé da cruz, quer dizer, eu tenho que me converter. Mas enquanto ele viver, eu vou atrás dele. E ele dizia, eu fui e o trouxe de volta. Então, quando alguém fraquejar, eu quero dizer isso. Não quer dizer que isto mostra que a pessoa não é eleita. Eu vou dizer a vocês o que prova que uma pessoa é eleita. Pode fraquejar, mas tem uma coisa, levanta e anda. Passa a vergonha, tira a poeira, mas segue adiante. Isto é, por isso a Bíblia diz, não te rias, minha amiga, ainda que eu caia, o Senhor me levantará. Me levantará. Então veja, nós nunca devemos julgar alguém com esse radicalismo, com desprezo. E isso não cabe só ao pastor, isso cabe a todo mundo. Alguém um tanto já doente, complexado, e é visto de uma maneira, vamos dizer,
desta forma, antes de você trazê-lo, você está empurrando. Antes de você ajudar o ministério, você está contribuindo para piorar, para pesar o fardo nos ombros do ministro. Na verdade, é que todos nós somos ovelhas e todos nós somos pastores. Vocês são pastores de vossas famílias e há alguém que sempre olha para você, para o seu exemplo. Talvez você diga, eu não sei sobre isso, mas há. Por isso, pesa sobre os ombros de vocês, cada um, quanto mais velho na fé, mais antigo, quanto mais pioneiro, mais você pesa, tem este peso sobre os ombros. Você serve de exemplo para alguém. As tuas negligências está pondo pedra de tropeço para alguém. A tua fidelidade, a tua dedicação está ajudando alguém. Essa é a simples verdade. Por isso, cada um examine a sua própria atitude. Veja se você tem andado de uma maneira que realmente esteja contribuindo. E nunca dizer, aquilo não é eleito, aquilo não é ovelha, aquilo é isso aí não é isso. Quem é quem para julgar quem? Quem é alguém para que tem poder de julgar? Um só é o juiz, Deus. Então veja, tudo bem, o pastor não pode permitir-se perder a ovelha. Essa é a razão. Você que está desviado esta noite, ele ainda está te buscando, visitando, pairando em volta do seu coração, tratando de chamá-lo de volta ao redil, porque uma vez ele te beijou e você o beijou, e disse para ele que você o amava, e ergueu suas mãos e o louvou, e desviou-se, saiu, e ficou todo massacrado e ferido em seu espírito. Mas ainda assim, ele permaneceu ao seu lado o tempo todo. Retorne, ovelha perdida. Eu simplesmente não posso permitir que você fique perdido. Talvez uma pequena ovelha que ele tinha que ir procurar nas montanhas para encontrar por todos os lugares. Talvez você seja esta ovelha nesta noite, arriada por aí, machucada em algum lugar. Porém, o pastor não pode permitir que uma ovelha se perca. A primeira coisa que acontece, quando alguém cai nesse estado, se perde, ela mesma diz, eu não sou eleito, eu não sou eleito. Eu não sou forte como fulano, como fulana, eu não dou conta. Eu quero dizer uma coisa, eu também não dou conta. Eu também não dou conta. Mas Davi disse que ele secaria os seus olhos olhando para a sua rocha. Quer dizer, tiver que morrer, morro no caminho. Tiver que fracassar, é fracassar andando ao encontro de Cristo. Pedro fracassou quando foi ao encontro de Jesus nas águas, mas para que lado ele ia indo? Jesus vem por ali e chega o momento de levantar. Então veja que a pessoa diz, eu não tenho jeito. Por isso, quanto mais afastado você fica, você se arriou, como diz o profeta, afastou-se, desviou, vamos dizer, pisou na bola por aí, não cuidou da vida espiritual, se ajuntou com colegas, pessoas, amigos, gente que te trouxe mais problemas do que soluções, é o que te levou a essa situação. E você não deve se discriminar você mesmo de Deus, de forma alguma. Por isso eu digo, faça de tudo para não acontecer isso contigo. Para não cair, porque quando se cai é mais difícil levantar. Tem que pôr mais força.
E uma das coisas que o diabo coloca é vergonha na pessoa. Estou parado. Eu parei. Não existe parar na vida espiritual. Não existe. É como uma vez pregou o pastor Daniel no rádio. Se você está andando rio acima de canoa e você para de remar, automaticamente a água vai te levando de volta. Não existe eu vou dar uma parada. Depois entra a vergonha, depois o diabo vai dizer que você não é, entra a fraqueza e a coisa piora. Irmãos, vamos lutar juntos. Vamos agarrar juntos. Vamos juntos. Então veja vocês. Você sabe como o pastor reconhece sua ovelha em meio às outras? O pastor a reconhece. Se você observar, é que toda ovelha é marcada. Você não está feliz em ser marcado? Vocês sabem, lá no oeste, costumamos marcar as ovelhas, todo o tempo. E você sabe, às vezes, quando você marca uma ovelha ou uma vaca, isso não é muito agradável, quando você está marcando. Porém, depois que passa por isso, ela fica seguramente marcada. Eu costumava trabalhar numa fazenda de gado. Nós costumávamos amarrar esse gado e então laçávamos várias vezes e o derrubávamos. E tão rápido quanto o derrubávamos, meu trabalho era carregar o ferro. Eu era muito pequeno para derrubar os bezerros, então eu tinha que carregar o ferro, mantê-lo quente e correr até lá. E eles pegavam aquele ferro e o encostavam naquela vaca ou ovelha que eles estavam marcando e que coisa! Pense acerca de uma queimadura. Porém, irmão, ela ficava marcada pelo resto de sua vida. Esse trabalho eu fazia também. Meu pai era fazendeiro, eu era pequeno. Eu deixava aquele ferro uma brasa, né? Mas corria ali, levava, chiava, catingava, pele queimada, mas depois o velho olhava e dizia, ficou bonito, está bem marcada. É a marca do velho era LR, Laerte Rodrigues. Então, algumas vezes, quando o evangelho é pregado, áspero, duro, isso queima e arde até o mais profundo. Você tem que deixar muitas coisas que você uma vez se apegava, mas você fica marcado, irmão, não se preocupe. E quando a ovelha era marcada, aqui está a parte bonita, você diz, está tudo bem, pregador, mas o que dizer de todas essas marcas então? Tudo bem, todos nós já fomos marcados, uns marcados de uma forma, outros de outra forma, um ortodoxo, outro episcopal, mas espere um minuto, o pastor leva a marca de suas ovelhas na sua mão. Se você quer saber qual ovelha é essa, veja, o pastor também tem a marca na sua mão. E quão apropriado é isso nessa noite, o nosso grande pastor marcado. Ele disse, uma mãe pode esquecer de seu pequeno bebê que ela amamenta, porém eu nunca te esquecerei, porque seus nomes estão escritos na minha mão. Marcado, o pastor carrega a marca de suas ovelhas. Eu conheço as minhas ovelhas e minhas ovelhas me conhecem. Elas têm a mesma marca. Então, sua igreja tem a mesma marca. Que tipo de marca ele tem? Espiritualmente falando. Quando ele estava aqui na terra, ele foi desprezado, rejeitado, um homem de dores, acostumado com sofrimentos, mas Deus era com ele, sinais e maravilhas, o acompanharam em todo lugar que ele foi. Ele podia discernir os pensamentos, os seus corações, ele disse, eu faço como meu pai me mostra. O doente era curado, o morto era ressuscitado, era pregado o evangelho para o pobre, e essa noite a igreja do Deus vivo carrega a marca do Deus vivo. Essas coisas que eu faço, vós também as fareis. São João 7,12 diz,
aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, pois eu vou para o meu Pai. Marcado. Amém. Você pode ser chamado de fanático, você pode ser chamado de santo rolador, você pode tomar todo tipo de marca eclesiástica de desprezo. E marca, contanto que o seu pastor seja marcado com a mesma coisa, ele foi rejeitado e desprezado pelos homens, as pessoas o odiaram. Por quê? Porque ele fez o correto, porque ele fez o bem. Estevão, o primeiro mártir, morreu porque ele disse que eles tinham dura cerviz e eram incircuncisos de coração e ouvidos. Eles estavam resistindo ao Espírito Santo, marcado com a mesma marca sobre a qual morreu o pastor. Sim, ovelhas crescendo, marcando-as, reunindo-as. Vocês não estão felizes esta noite porque vocês podem... Bem, os apóstolos disseram, eles retornaram regozijando por eles. Eles foram contados dignos por serem reprovados pelo seu nome. Então aí está uma marca. A pessoa sofrer pelo Evangelho, passar, vamos supor, de tomar prejuízo, passar dificuldades, mas pelo nome de Cristo. Entende? Deus precisa de uma luz para brilhar dentro deste lar, no meio desta família. É claro que a prova vem, as dificuldades vêm, mas mantenha a marca de Cristo na sua alma. Mantenha a marca de Cristo lá no seu trabalho. Mantenha a marca de Cristo diante das tentações, diante das provas. Mantenha essa identificação dizendo, eu sou dele, eu pertenço a ele. Quão felizes devemos ser que 1900 anos mais tarde, o mesmo Espírito Santo está trabalhando no mesmo tipo de povo e causando os mesmos resultados do lado de fora, ao apontarem com dedos de escárnio e os mesmos resultados do interior com o Senhor Jesus ressurreto, estendendo suas mãos para fazer sinais e maravilhas que ele fez no princípio, pastores e ovelhas. E eu estou tão feliz nessa noite que o nosso pastor carregou essas marcas em seu corpo. Há não muito tempo atrás, quando eu estava viajando com um amigo em um jipe lá no Oriente, nós passamos por um lugar e eu escutei os freios rangendo e os jipes parando e os carros segurando, e eu pensei, o que está acontecendo lá embaixo? Ele, do lado de fora do jipe, se levantou e olhou lá embaixo e disse, é um pastor. Um pastor? Sim, disse. Nesse país, o pastor é o homem mais respeitado. O irmão Brano estava lá nas terras do Oriente, Palestina, e eu ia viajando, quando viu, parou o carro e todo mundo parou. Qual era o motivo? Era um pastor com rebanho. E o motorista, o guia, disse, o pastor é um homem mais respeitado. Amém. Hoje, irmão, pregador, cristão, vocês líderes do rebanho, você pode ser escarnecido e zombado, porque esses são os dias dos homens. Mas quando o dia do Senhor vier, será diferente. Quer dizer, o dia dos homens é crítica, perseguição, provas. Mas haverá de vir um dia de Deus, né? Ali será diferente. Aguente firme. Uma vez em Nova Albânia, Indiana, quando o nosso falecido presidente Roosevelt estava vindo para fazer um discurso, e ele veio de trem, e eles pararam lá embaixo no rio, e lhes digo, todo lugar estava cheio. E 2 ou 3 de nós, pequenos pregadores, o que nós chamamos de pregadores do Espírito Santo. Eu lhes digo, nós estávamos falando sobre uma quantidade. Eles não nos permitiam passar em canto nenhum. Então tivemos que ficar parados lá atrás, em algum lugar. Eu apenas pensei, sim, esse é o dia do homem. Porém, espere até vir o dia do Senhor.
Amém. Um missionário retornou de outro continente depois de 20 anos, deprimido, seus ombros caídos, seus cabelos grisalhos, seus lábios tremendo com paralisia. Depois de ganhar centenas de almas para Cristo, voltou para Nova York, e quando viu as bandas tocando e tudo, ele pensou: obrigado, Senhor, por conseguir retornar para o meu lar novamente. E todas as bandas tocando e tudo isso, e grande escolta de polícia, e flores e guirlandas, penduradas, ele disse: com boas-vindas, quão maravilhoso. Porém, quando saiu, viu que isso era para uma estrela de cinema, que tinha estado ali tirando fotos. Ninguém sequer o conhecia, não tinha nenhuma pessoa para lhe dar boas-vindas. Ele se levantou e disse: acho que esse não é o lar então. Correto, mas espere um dia, quando as bandas angelicais vierem nos portais da glória, quando os velhos santos de Deus, castigados pelo tempo, vierem marchando sob a bandeira angelical, quando estarão de pé milhões deles cantando os hinos de redenção de Sião, 10 milhões de anjos permanecerão em volta da terra com suas cabeças inclinadas, nem mesmo sabendo sobre o que nós estaremos falando. Esse será o dia do Senhor, sim. Todo movimento de rotação irá parar e dará lugar a isso. Isso é correto. Esse é o dia do homem. Eu poderia ser carismático e ser conhecido do governador e ganhar tapinha nas costas e todas essas coisas de políticos, mas eu preferiria ter o beijo de Deus no meu coração e saber que eu estou marcado como ele foi marcado. Você sabe, um pequeno cântico que eles costumavam cantar lá no tabernáculo. Não sei como era a melodia, eu não conseguiria cantá-lo de modo algum, mas é alguma coisa mais ou menos assim: eles passaram por mim despercebidos, onde uma vez passaram com um sorriso. Alguma coisa que diz: agora estou marcado, estou marcado, agora, e onde quer que eu vá, estou marcado, todos parecem saber como estou, veem? Porém estou selado pelo divino Espírito de Deus, glórias a Deus, aleluia. Eu sou dele e eu sei que ele é meu. Sim, nada me importa, contanto que eu tenha sua marca. Qual era a sua marca? E qual era a sua marca? O Espírito Santo estava nele sem medida, fazendo a obra do Pai e não tentando agradar os homens e dar louvor aos homens, não tentando louvar a si mesmo, mas fazia a obra de Deus e Deus era com ele. Pedro disse em Atos 2, homens de Israel, esse Jesus de Nazaré que vocês crucificaram, Deus, um homem reprovado por Deus entre vocês, por sinais e maravilhas que Deus fez através dele no meio de todos vocês. Nicodemos realmente testificou para a igreja dizendo: nós sabemos, Rabi, que és o mestre vindo de Deus, porque nenhum homem pode fazer as coisas que tu fazes, a não ser que Deus seja com ele. Essa é a marca, é isso. Nesta noite estou tão contente em saber que tenho o privilégio de ser chamado um dos tais. Exatamente isto, ser um dos tais. Quando todos aqueles freios, voltando à história do pastor e o rebanho, quando todos aqueles freios estavam rangendo, eu me levantei e saí, vi uma cena que nunca pensei que pudesse ver. Exatamente ali passando pelo meio da rua, não parava para o semáforo vermelho, nada. Via um pastor e todas suas ovelhas o seguiam. Todos os carros frearam. Tudo parou por causa do pastor. Eu disse: louvado seja Deus. Disse. O motorista disse: ele é uma pessoa importante.
disse: siga ele um pouquinho. Nós o observamos, ele foi exatamente por lugares estreitos e várias coisas estavam postas em cada lado da rua, e eu disse: bem, não, por que as ovelhas não mudaram o caminho para o outro lado? Ele disse: todas elas seguem o pastor. Aonde quer que o pastor vá, as ovelhas o seguem. Aonde quer que ele me guie, eu o seguirei. Amém. Eu disse: elas alguma vez saem do caminho? Ele disse: se uma delas sai do caminho ou desobedece, é porque ela está doente. Então, irmão Brano olhando aquele pastor e as ovelhas atrás, e ali no Oriente eles põem as comidas, todas as coisas assim, na rua fica só o carreiro por onde você passa, na África é assim. E o irmão Brano pensou que ia ter uma confusão ali. E ele perguntou: elas saem do caminho? O homem disse: olha, se uma delas sai, porque está doente. Espiritualmente falando, ovelha doente nesta noite, por que você saiu do caminho? O grande pastor com seu bálsamo te cura, o que te cura está aqui nesta noite para agasalhar a todos e trazer você de volta para o caminho de vida cristã novamente. Você crê nisto? Certamente, diz, somente o doente, o débil, erraria o caminho. Então o pastor a nutre e a traz de volta. Então eu observei essas ovelhas, e uma coisa maravilhosa que eu notei sobre essas ovelhas foi isso, que quando elas caminhavam pela rua abaixo, eles tinham todos os tipos de guloseimas expostas. Os países do Oriente são diferentes do Ocidente. Nós colocamos todas as nossas coisas sob todo tipo de separação, e temos tudo isso colocado em um grande congelador e assim por diante. Mas no Oriente eles deixam exposto na rua exatamente dessa forma. E aqui vem esse pastor com uma fileira de ovelhas de quase um quarteirão de comprimento, andando com menos de 3 metros de cada lado, onde estavam as guloseimas para se comer, como peiras, mamões e todas essas coisas expostas na rua. E ele andou por toda a rua e nenhuma ovelha se virou para a direita ou para a esquerda para pegar alguma coisa. Amém. Eu disse: o que foi isso, meu amigo? Ele disse: aquelas ovelhas são tão devotas ao pastor que não presta atenção em nada. Ela segue somente a ele. Eu pensei: Deus, tua igreja deveria ser tão devota a ti, que as tentações do mundo não teriam nada a ver com ela. Ela manteria sua mente no pastor. Aquele pastor poderia dar uma volta nesse caminho, elas tomariam esse caminho, cada ovelha vinha uma atrás da outra, dando as mesmas passadas e seguindo o pastor, seguindo as pisadas do pastor. É isso, não se agitando por uma tentação, preocupado, tentando aqui e ali, e hoje você tem a vitória e amanhã você não tem vitória. Siga o pastor, ele está liderando. Então minhas ovelhas conhecem minha voz, ele disse. E um estranho disse: elas não estão acostumadas a me escutar. Eu disse: se outro pastor viesse e desse aquele pequeno balido, chamando-as para estar ali, o que elas fariam? Se elas estivessem lá no campo, elas viriam? Disse: não. Aquelas ovelhas conhecem muito bem o som de cada tom da voz daquele pastor, do seu pastor, né? Bem, eu pensei, essa é a terra da Bíblia. Agora, não importa, outro pastor poderia se pôr de pé e tentar personificar isto, aquelas ovelhas se manteriam pastando. Mas deixa aquele pequeno tipo de voz falar, todas as ovelhas se colocariam ali, elas se alinhariam e viriam marchando. Meu Deus!
Algum dia glorioso em que o pastor rei irá gritar dos céus e nós nos posicionarmos e marcharemos para a cidade de Sião, naquele grande ramo inquebrantável do exército do Senhor, quando nos levantaremos triunfantes sobre a morte e o inferno. Certa vez conta-se que alguém pegou uma ovelha do pastor, um outro pastor, e essa ovelha é minha. Não, ela é minha, é minha, é minha, é minha, é minha. E a coisa foi na frente do juiz. E o pastor disse, essa ovelha é minha. É minha. E o outro disse, não, 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 ela é minha. E ficou assim, o juiz falou, e de quem é realmente? Qual o nome dela? É isso. Qual o nome dela? É esse. Vamos fazer o seguinte, vocês dois vão ali para dentro daquele quarto, um por sua vez. Deixa a ovelha aqui. Chame-a pelo seu nome. E o que não era dono entrou lá, né? E começou a chamar a sua ovelha. Começou a chamar a ovelha. Vamos dizer que fosse o nome dela Georgina, né? Desculpe se alguém... Georgina! Vem, Georgina, vem, vem. Georgina, a ovelha nem está aí, ó. Nem está aí. Chamou, o juiz falou, pare, pode sair daí. Vai você agora, vai lá. Vai lá, chame a ovelha. Vamos dizer que fosse Maria, né? Agora tem, né? Maria! Ela, bé! E foi indo para o lado da porta de onde saía a voz. Jesus disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Ouve a minha voz. Eu creio nisso aqui, irmãos. Irmão Darcy. Eu creio na predestinação de pastor e ovelha. Eu creio nisso. E eu quero ser pastor de quem me tem como seu pastor. Entende? O grande pastor do rebanho, vocês não amam? Jamais me esquecerei disto. Regressando para a parte sul da África, naqueles grandes campos de ovelhas, eu estava indo sobre uma colina, eu estava observando um pequeno cordeiro ficando muito nervoso. Eu disse, o que será que aconteceu com aquele pequeno companheiro? Ele só estava, e balia, ele olhava lá embaixo, ele comia um pouquinho e olhava ao redor. Eu pensei, bem, o que houve com aquele pequeno companheiro? Eu peguei meus binóculos e verifiquei por todos os lugares. Em um caminho por detrás dele estava um grande leão com juba amarela, vindo sorrateiramente para este companheirinho. Ele não podia ver aquele animal. Agora, o veado, ou melhor, o urso, pode cheirar a presença humana por causa do odor das glândulas debaixo dos braços. Eles sentem isso. Eles podem captar você. Às vezes um alce pode detectar sua presença aproximadamente 1 quilômetro, se os ventos estiverem favoráveis. Eles cheiram aquela glândula de odor, localizada debaixo dos seus braços. Eles podem te captar, porém uma ovelha não. E ele não cheira o perigo, o animal, mas o instinto do cordeirinho, ele estava nervoso, ele sabia que alguma coisa estava prestes a acontecer. E quantos pobres cordeirinhos nesta noite saem para o campo afora hoje, naquela grande linha da morte que vem sorrateiramente sobre eles, e eles ficam nervosos, e o mundo todo está nervoso, eles não sabem qual é o problema. Quando eles souberem que tem uma bomba atômica e cobaltos e bombas de hidrogênios que pode colocar este mundo em tal destruição em 24 horas, isso está vindo sobre nós, amigos. Estejam preparados, conheça a voz do pastor. Uma coisa é importante.
como o irmão Brano, ele olhou e viu que esse animal pressentia um perigo, às vezes, quando você se sentir em um lugar que você pressente o perigo, isso lhe põe inquieto, lhe põe nervoso, estremece a tua vida espiritual, porque a coisa não está bem, você está correndo perigo. Você não tem um olfato para saber reconhecer o inimigo. Mas Deus, Ele detecta, põe dentro de nós essa apreensão. É porque você está correndo perigo. O que eu devo fazer, pastor? Busque segurança. Busque segurança. Busque ajuda, busque socorro, busque um lugar onde você possa estar tranquilo, tranquila. Dando um exemplo, a pessoa só erra quando ela quer errar. Por exemplo, Josafá, quando foi com Acabe para pelejar contra os sírios, primeiro ele não teria que ter se unido a uma coisa errada, a uma companhia errada. Por mais que fosse um rei vizinho e meio aparentado, ele não deveria ter ido. Mas às vezes quer ser bom demais, ser educado demais, ser cortês demais, termina se complicando. E ele disse, vamos consultar o Senhor. Tem alguns profetas aí? Acabe lhe trouxe 400 profetas. E todos eles profetizavam, vai, você vai vencer, vamos varrer os sírios. Teve um desses profetas que até colocou uma coisa com chifres, como um boi, né? Você vai empurrar os sírios como o boi empurra. Quer dizer, vai ser uma peleja fácil. Mas Josafá era um crente que tinha um Espírito Santo. E ele sentia, lá no fundo do seu coração, que aquilo não estava dando um som certo. A música era muito bonita, tudo mais, mas na sua alma não soava bem. E Josafá disse assim, não há mais um profeta por aí para que consultemos por ele o Senhor? Para que mais um depois de 400? Para quê? Para quê? Olha, um homem, uma mulher que tem o Espírito Santo, só se quer realmente ser enganado. Por isso o profeta diz, você deve ir enquanto você não sentir dúvida. Teve dúvida? Pare. Não prossiga. E você sabe que está no certo. Quer dizer, não ande meio duvidosa. Vamos andar com segurança, igreja, nessa hora que o arrebatamento se aproxima, a vinda de Cristo, os problemas estão todos por aí, vamos estar no nosso esconderijo em Jesus Cristo, bem guardados, né? E terminando, vamos lá. Para encerrar, eu posso falar isso, estudando sobre as ovelhas, muitas coisas eu tenho aprendido, porém eu vi um pastor no campo pastoreando também, e ele tinha alguns bodes, e eles tinham alguns camelos, mulas e ovelhas. Bem, eu disse, eu imagino que pastor significa somente um arrebanhador. Disse, sim, ele pode arrebanhar qualquer coisa. Ele disse, mas, irmão Brana, agora seria maravilhoso para você observar quando o período da noite vier. Disse, é verdade, todos eles se alimentam no mesmo pasto, quer dizer, camelo, tudo que é bicho, come ali. Eles se alimentam da mesma textura de grama, exatamente isso. Mas ele diz, quer saber? Quando a noite vem, o pastor vai chamá-las na noite. E somente as ovelhas vão para o estábulo pela noite. Eu pensei, meu Deus, eu quero ser uma ovelha. Eu quero apenas desfrutar das bênçãos e comer a grama ali. Eu quero ser uma ovelha. Eu quero conhecê-lo no poder de sua ressurreição. Conhecer a Ele é ter vida. Olha bem, conhecer a Ele é ter vida. Vamos falar?
Conhecer a Ele é ter vida. Outra vez, conhecer a Ele é ter vida. Não conhecer seu catecismo, isso não é vida. Não conhecer a doxologia, não conhecer os credos apostólicos, isso não é vida. Conhecer a Bíblia não é vida. Embora seja muito bom, mas conhecê-lo é conhecer a pessoa de Cristo, né? E somente aqueles que, quando o entardecer começa e o sol de nossas vidas começa a se pôr, eu quero ouvir além da montanha, que faz separação entre mim e a glória. Eu quero ouvir a voz do pastor chamando, dizendo: William Branham, tudo já foi consumado, meu bom servo e fiel servo. Eu creio que para todos vocês é a mesma maneira. E se você não conhece esta noite, vamos conhecê-lo agora. Agora é o momento de conhecermos a Ele enquanto oramos. Fiquemos de pé. Ele, Jesus disse: eu sou bom pastor, e as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Se nesse momento há alguma ovelha que tem se desgarrado do rebanho, e Deus lhe trouxe hoje aqui, Ele está chamando para que você se reconcilie, para que você venha a Ele, se emende com Ele. Se você não tem servido a Deus, mas há algo em seu coração que procura por Deus, e diz que você não nasceu para a perdição, mas nasceu para a salvação. Se você ainda não tem Cristo na sua vida e deseja fazer essa decisão, este é o momento oportuno. Jesus está te chamando, meu irmão, meu amigo, para que você venha. Não importa se teus pecados sejam negros como a noite sem luz, ou vermelhos como sangue, eles se tornarão tão brancos como a branca lã, como a neve. O sangue de Jesus Cristo lava e purifica todo o coração arrependido. Alguém nessa noite, todos de olhos fechados, por favor. Mesmo aí na internet, se alguém está nos acompanhando, você que está afastado, desviado, frio, distante, você que perdeu a alegria da tua salvação, o pastor está te chamando. Tome uma posição de seguir as pegadas dele. Talvez as feiras deste mundo, as tentações, as ilusões que o diabo coloca ao longo da estrada, lhe atraiu e você desviou-se. Se foi atrás de alguma florzinha no deserto e perdeu o seu caminho, você tem pagado um alto preço. Mas humilhe, volte atrás. Olhe para Cristo, reconstrua a sua vida espiritual. Algum moço, alguma moça, homem ou mulher, aqui entre nós que tem estado afastado de Deus e deseja retornar, levantaria você a sua mão de onde você está? A mão levantada. Você sabe, se em sua alma você tem estado afastado, afastada de Deus, não sente mais aquele calor, aquele companheirismo, aquela aproximação, e você sabe que você é culpado, foi o culpado,
Você pediria a Deus que te perdoasse, te ajudasse? Diga a Ele que você está retornando, que você praticará as coisas do princípio, que você não vai se desviar do caminho, não vai ficar olhando para os melões, para as maçãs, para as atrações do mundo que o diabo coloca diante de você. Alguém, algum homem ou mulher que não aceitou Jesus na sua vida, não é um crente, queira fazer essa decisão essa noite? Você sente em seu coração que você é uma ovelha de Deus e você quer servir a Deus? Você levantaria sua mão e diria: irmão Febrônio, ore por mim? Alguém queira fazer essa decisão, aceitar a pessoa de Jesus Cristo? Levantaria sua mão? Aqueles que levantaram sua mão, permaneça com ela de pé, por favor. Senhor, há alguma mão levantada no meio da audiência. Tu conheces o estado dessas ovelhas. E vem a Ti, Senhor, pedindo graça, misericórdia, oportunidade, pedindo a Ti, Senhor, aquele azeite, aquele bálsamo para as suas feridas, que o Senhor possa neste momento trazer este azeite, sarar este coração quebrantado, este espírito ferido. Ó Deus, renovar as forças e fazer soar bem perto em seus corações esta voz do pastor dizendo: eu te amo, tu és minha ovelha. Pai querido, eu peço que o Senhor abençoe e receba. Ó Deus, que cada um possa tomar neste momento uma posição realmente melhor contigo. E todos queremos, ó Deus, caminhar após as tuas pegadas, não olhando, Senhor, para as coisas ao lado, mas como aquelas ovelhas seguir o seu pastor, no meio daquela feira de vaidades. Nós queremos seguir, ó Deus, o nosso pastor, Jesus Cristo. Ó Deus, esta mensagem, conhecê-la de alma, Senhor, e não ir atrás de outras vozes, mas seguir esta verdade tal como ela é, sem olhar para a direita ou para a esquerda. Que a nossa afeição, que a nossa devoção seja tão grande para contigo, Senhor, que nada no mundo venha atrair, ó Deus, a atenção de suas filhas, seus filhos. Faça com que cada um, ó Deus, seja tão devoto a Ti, Senhor, tão fiel a Ti, Senhor, que nada mais não lhes importa desta vida, a não ser Te seguir, agora e para sempre. Seja com eles, seja conosco, faz com que esta igreja ande atrás dos Teus passos, Senhor. Isso é o que nós desejamos. Mantenha-me atrás de Ti. Se alguma coisa eu não estou bem, que Tu me corrijas. Ó Deus, firma o nosso andar contigo, Senhor. E este Teu povo, Senhor, que há pouco fizeram essa demonstração de carinho para conosco, de confiança, de amor. Ó Deus, permita-nos, Senhor, irmos e naquele dia estarmos ali do outro lado. Então olharemos para trás e veremos como o Senhor nos guiou, como o Senhor nos sustentou, como o Senhor nos guardou, Senhor. Ajuda-me em tudo, Senhor, a levá-los para Ti, guiá-los para o Senhor, que o Senhor os encha do Teu Espírito e que a Tua palavra abundantemente habite em cada um deles, em nome de Jesus. Receba-nos a todos, consagramos nossas vidas a Ti.
Você deseja reconsagrar a sua vida a Deus, irmão? Irmã, levante a sua mão e diga: Senhor, aqui estou. Levante seu rosto aos céus e faça uma rededicação ao Senhor. Rededica-te a Deus, a sua vida. Senhor, estamos neste momento nos rendendo a Ti, buscando uma rededicação. Queremos ser mais devotos. Ó Deus, se nesse momento nos propusemos a isto, nos dê graça, que os céus digam amém a isto. Receba-nos, Senhor, abrace essas almas, faça com que cada um sinta o Teu calor. Ó Deus, que o Senhor venha acariciar essas vidas, esses corações. Ó Deus, vem enxugar as lágrimas, venha conceder forças, venha fortalecer a cada um, Senhor. Venha corrigir-nos quando estamos errados. Nos discipline, Senhor. Tu és o nosso Pai. Não nos deixe andar à vontade. Ó Deus, como quem não tem pastor. Nós temos um pastor. Tu és o nosso pastor. Tu tens nos enviado um profeta. Tu tens concedido um ministério a esta igreja. Que eles possam, ó Deus, ser fiéis, dedicados e atentos, Senhor, à Tua voz. Pai, seja com todos. Receba-nos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Irmão Beto, vamos cantar o hino 2, nessa atmosfera tão gostosa, tão própria, né? Bom pastor, 226. já longe do redil, E com ternura achou-me, caído, triste vi. as chagas com amor pensou, e ao lar nos braços me levou. Sim, Jesus amou-me, com amor buscou-me, Ele mesmo restaurou-me a Deus, por seu sangue restaurou-me a Deus. Seguiu-me bem distante do seu lugar no céu, e disse em voz amante: achei-te, tu és meu. Jamais senti tão grande amor como este do meu bom pastor. Sim, Jesus amou-me, com amor buscou-me, Ele mesmo restaurou-me a Deus, por seu sangue restaurou-me a Deus. Por Ele sou querido, que graça singular, pois Ele foi ferido a fim de me salvar. Assim, ovelha dele sou, e com o seu rebanho vou.
alegre agora, Deus dá poder cavar e graça salvadora, protege-me do mal. O bom pastor comigo está, meus passos ele guiará. Se Jesus amou-me, com amor buscou-me, Ele mesmo restaurou minha vida, com seu sangue restaurou minha vida. Seguiu-me bem distante do seu lugar no céu. Um dia estávamos desviados, andando em todo tipo de coisas erradas, mas ele conhecia. E chegou o momento, ele disse em voz amante: achei-te, tu és meu. Tu és meu. Jamais sentir tão grande amor como este do meu bom pastor. Ele te seguiu bem distante, te olhando, te cuidando, mesmo quando você estava lá no mundo, no pecado. É que você é ovelha, você ouviu a sua voz. Não foste vós que me escolheste a mim, disse Jesus, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis frutos, e os vossos frutos permaneçam,